Foi. Pode seguir, Júlio. Então vamos lá, professor Marcelo, quer dizer que essa aula de hoje tem alguma coisa a ver com a nossa aula de transpiração? Com certeza, Júlio, porque um dos fatores que vai contribuir para a condução da seiva bruta ou inorgânica é o processo de transpiração das folhas. Tá certo. Professor, então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre transporte de seiva bruta e transporte de seiva elaborada, os mecanismos por trás da condução da seiva bruta e também da seiva elaborada. Sim ou não, professor Marcelo? É isso mesmo, Júlio. Vamos abordar as forças relacionadas a esses transportes. Perfeitamente. Professor Marcelo, quer dizer então que vamos falar primeiro, né, do seguinte, vamos falar primeiro da seiva bruta. A seiva bruta, professor Marcelo, ela é composta por água e sais minerais, também conhecida como seiva inorgânica, confere? Professor Marcelo, quer dizer então que a seiva bruta ela é conduzida pelo xilema, normalmente da raiz até a folha, sim? Exatamente, do xilema ou lenho, que é esse vaso mais central, com localização mais central aí no vegetal. Ah, então geralmente o xilema fica mais no meião da planta, né? Exatamente. O floema fica um pouco mais lateral. Isso, o floema é um vaso mais externo, posicionado mais externamente em relação ao xilema, por exemplo. Perfeito. Professor Marcelo, quer dizer então que, se a gente pegar ali a lógica, o gancho com a aula passada, que nós falamos de transpiração, talvez aí a força motriz que faz, por exemplo, a seiva bruta subir da raiz até a folha, é a própria folha, certo ou não, professor Marcelo? Quando Ah, ela transpira, sim ou não? com certeza, ela transpirou, perde um certo volume de água na forma de vapor, e para repor a água perdida, essa água ela é do xilema. Então, quem vai transportar a água para repor a água perdida aí no processo de transpiração é o xilema. Tá. Agora, professor Marcelo, por que que a folha precisa de água e sais minerais? Bom, ela vai precisar de água e sais minerais para o processo de fotossíntese, porque um dos reagentes para que ocorra a fotossíntese é a água, o outro reagente é o gás carbônico. Mas como o estômago, quando ele está aberto, ele permite o ingresso de gás carbônico para o mesófilo foliar, o outro reagente necessário à fotossíntese é a água. Então, gás carbônico e água, na presença de luz e clorofila, o mesófilo vai fazer o processo de fotossíntese e vai gerar glicose e oxigênio. Perfeito. Então, até que não está errado chegar e falar que a folha transforma a seiva bruta em seiva elaborada. Essa seiva elaborada, basicamente, é a seiva orgânica, né? E, basicamente, a gente vai ter na seiva elaborada água e açúcares, como, por exemplo, a sacarose e a glicose. É isso mesmo, certo ou não, professor Marcelo? Certinho. Aí o outro vaso, o floema ou líber, vai direcionar essa matéria orgânica para os órgãos de consumo, notadamente a raiz, que vai usar essa matéria orgânica, e o excedente, inclusive, pode ser armazenado aí pela raiz, Júlio. Perfeitamente. Tá bom, professor Marcelo, mas vamos em frente. O senhor tinha falado, por exemplo, que o xilema e o floema têm localizações diferentes numa planta. Professor, nós pegamos aqui, por exemplo, um desenho lá do planeta Bill, e eu estou Uhum. fazendo aqui uma espécie de autópsia aqui na planta, certo? Eu peguei aqui o caule, um pedacinho de caule, e tem uns tubinhos aqui, ó, tá vendo? Tem uns tubinhos aqui meio azul em cor de rosa. Dá para saber aí quem que é o xilema e quem é o floema, professor? Dá sim. Esse mais externo de cor rosa, sempre em posição mais externa, é o floema. Esse mais interno que está no miolinho, em azul, é o xilema. Então, por posição, o mais externo é o floema, o vaso condutor de localização mais interna é o xilema, Júlio. Essa é a grande dica também, né, professor? Né? Lembrar desse posicionamento, o xilema geralmente é mais interno, né? Claro que existem muitas variações, mas basicamente é uma regrinha, o xilema é mais interno, o floema é um pouquinho mais externo. Agora, professor Marcelo, embora o desenho, né, pareça um monte de tubinho, esses tubinhos são células, não é? Vamos ver como que é a célula do xilema. Olha que bonitinha a célula do xilema, só que é morta, certo ou não?
É célula morta, Júlia, um tecido lignificado. Vamos ter três tecidos lignificados, que ele fica impermeável, então vai constituir um tecido morto, porque como a lignina impermeabiliza, ele não consegue realizar trocas, então vão ser tecidos mortos. Tem três tecidos mortos na planta: o Schubert de revestimento, o esclerênquima, que dá sustentação, e o xilema, cujo principal papel é a condução de seiva bruta. Perfeito. E as células do xilema, elas são dois tipos, né? Tem os traqueides, tem os elementos de vaso, são células mortas com reforço de lignina. Professor Marcelo, esses tubinhos, não estaria errado chegar e falar que, além de conduzir a seiva bruta, como eles são meio durinhos, eles também conferem uma certa sustentação para a planta, sim ou não? Exatamente, sobretudo para as plantas de maior porte. Então, quando você corta, imagina um corte transversal de uma árvore, aquela parte mais interna, que é o chamado cerne, ela tem um papel preponderante de sustentação. E aí o xilema, que está um pouco mais periférico, aí ele é mais ativo no processo de condução. Então, quando você olha um corte transversal, do xilema, a parte mais central tem um papel mais importante na sustentação, e o que está um pouco mais externo, o alburno, ele vai ter um papel aí mais relevante na condução, mas com certeza o xilema pode desempenhar esses dois papéis. Agora, as células do floema, ao contrário, elas são vivas, vivíssimas, certo ou não, professor Marcelo? E São elas células. são conhecidas com o nome de tubos crivados. Nessa imagem aqui, professor, a gente está vendo o tubo crivado, basicamente é por aqui que passa a seiva elaborada, a seiva orgânica, mas anexado a esse tubo crivado, ou anexadas, né, a esses tubos crivados, nós temos as famosas células companheiras, né? Todas essas células, elas são vivas, né? Elas têm um reforço de celulose. Agora, professor, por que que essa célula companheira ela é meio importante para essa célula do tubo crivado, assim? Qual que é o papel dela? Ela vai ajudar na regulação e no metabolismo, porque a célula, essa célula aí, na realidade, se você olhar, a placa crivada, ela não tem núcleo, é uma estrutura anucleada, e a célula companheira, ela tem núcleo, então ela contribui para essa outra célula, Júlio. Entendi. Né? Dá um suporte quase que químico e de nutrientes e tudo mais aí para as células do tubo crivado, sim ou não, professor Marcelo? Exatamente, porque como a célula do tubo crivado ela é anucleada, por exemplo, para a síntese proteica, ela vai depender do RNA, por exemplo, gerado na célula companheira. Então, a célula companheira tem esse nome porque, de fato, é como se fosse uma companheira, Júlia. Ela vai ajudar, ela vai dar suporte, ela vai dar sustentação e vai ajudar a célula do tubo crivado aí para sobreviver, Júlio. Perfeito. Agora, professor Marcelo, vamos falar agora de transporte de seiva bruta? Vamos lá. Bom, professor Marcelo, existem dois mecanismos que explicam como é que a seiva bruta consegue fazer aquele caminho, né, da raiz até a folha. Mecanismo número um, bem tradicional, o chamada é o mecanismo que a gente conhece como pressão positiva da raiz, né? Bom, o que diz esse mecanismo, qual é a explicação desse mecanismo? A raiz por si só, professor Marcelo, independente da folha, mesmo que não tenha folha, a raiz é capaz de provocar uma força ascendente e empurrar essa seiva bruta xilema acima. Olha só que interessante, professor Marcelo, né? Quer dizer que a própria raiz, independente da folha, tem uma capacidade de empurrar essa seiva bruta pelo xilema no sentido ascendente. Já ouviu falar disso, professor Marcelo? Já sim, só que esse transporte tem uma limitação em relação à altura, Júlio. Ele pode fazer a seiva subir, mas a pequenas distâncias. Ah, perfeito. Tem até, por exemplo, alguns experimentos mostrando que em árvores acima de 10 metros, esse mecanismo não é suficiente, por exemplo, para empurrar a seiva bruta pelo xilema lá para a copa da árvore, né, professor? Mas vamos lá. Primeiro, professor, vamos pensar numa raiz cortada no meio.
não é? Então, o senhor está vendo aqui, por exemplo, uma raiz em corte. Percebe aqui, professor? E, como o senhor disse, o xilema, ele é mais interno. Sim ou não? Ó aqui o xilema. Mais Ele é interno. mais externo. Sim. E nesse, Aí, o que tem que acontecer? A água do solo, ela tem que ser absorvida e ela tem que entrar nesse xilema. Então, primeiro, né, se a gente pensar, essa água, para entrar na raiz, ela vai ter que fazer um caminho primeiro horizontal. O que vai acontecer? Lá na raiz tem aquela zona pilífera, tem aqueles pelos absorventes. Aqueles pelos absorventes, professores, estão desenhados aqui, ó, percebe? São estruturas, né, que são diferenciações da epiderme e da raiz. Legal, aí o que vai acontecer, né? A água, como está mostrando aí a setinha, né? A água no estado líquido vai ser absorvida principalmente por essa zona pilífera e ela vai fazer um caminho em direção a quem? Em direção ao xilema. Professor, o senhor está percebendo que aqui é o xilema mais interno? E o que seriam esses carinhas aqui do lado, aqui, ó, na estrutura da raiz? Está vendo em roxinho? Isso aqui não é o esses xilema, vasos, não. não, não, esses vasos aí, posicionados um pouco mais externamente, seriam o floema. O xilema Perfeitamente. aí é central e parece uma cruz ou um X. Isso, tá? Professor Marcelo, inclusive, né? O senhor está vendo aqui, por exemplo, se a gente, por exemplo, começar a discriminar parte a parte aqui, por exemplo, da raiz, né? Então, aqui nós temos a epiderme, aqui tem a estrutura do parênquima da raiz, né? E aí vem outras estruturas mais internas, formando, por exemplo, um cilindro mais central e o xilema e o floema dentro desse cilindro central, né? Professor Marcelo, esse verdinho, tá vendo esse verdinho que eu estou passando laser? Essa daí é a endoderme. Sim, A sim. endoderme, o que ela faz? Basicamente, as células da endoderme, elas bombeiam íons para dentro do xilema, principalmente potássio. Aí o que acontece? O xilema ele fica mais concentrado do que o próprio solo. E aí a água por osmose, ela passa do solo para dentro do xilema. O senhor já ouviu falar nessa teoria, professor? Já sim, Júlio, já sim. Né? Aí essa água ela entra no xilema. Eu estou descrevendo para o senhor agora aqui, por exemplo, aqui, né, um caminho horizontal. Mas aí, assim que ela ingressa no xilema, ela vai fazer um caminho vertical, né? Ou seja, mesmo sem, por exemplo, a presença da folha, essa água no xilema, ela é capaz, por exemplo, de subir uma certa distância, alguns centímetros, né? Aí tem aquela experiência super, mega, incrivelmente famosa em vestibulares, professor Marcelo. Você ouviu aqui, por exemplo, que eles fizeram? Eles pegaram aqui, por exemplo, um vasinho, colocaram uma planta lá dentro. Repara que, por exemplo, está a raiz dentro do vaso e está o caule. Só que o caule ele foi seccionado, o caule foi cortado. Em outras palavras, não tem a folha. Sim. Aí os caras, o que eles fizeram aqui? Fizeram uma espécie de enxerto e os caras meteram aqui um tubo de vidro, tá vendo? Ó, né? Nesse tubo de vidro tem um pouco de água aqui, tá vendo? Mas tem mercúrio. Professor, se essa pressão positiva da raiz estiver certa, o que vai acontecer com o mercúrio que está dentro do tubo? A coluna de mercúrio vai ser deslocada e a tendência do mercúrio é subir. E aí eu consigo avaliar até qual que é a pressão positiva que a raiz está exercendo sobre a água. Perfeitamente, mas, professor Marcelo, esse daí é o mecanismo um, mas ele não é o principal mecanismo que explica o transporte de seiva bruta no xilema, confere? Confere, é a transpiração foliar, Júlio. Então vamos lá, de transpiração foliar para tudo. Mecanismo 2. Esse daí, por exemplo, ele é conhecido como teoria da tensão-coesão. Foi formulada pela primeira vez por um irlandês, professor, né? Tá aí o Dixon. Dixon, lá no comecinho do século XX, finalzinho do século XIX, comecinho do século XX, o Dixon falou o seguinte, olha, pode esquecer da raiz. Pode, Dixon? Pode. O grande protagonista é a folha. A folha faz a água subir pelo xilema no sentido ascendente. Então, primeiro, o que vai acontecer segundo o Dixon, né? Nós vamos ter a transpiração das folhas.
Pelos estômatos, em grande parte, e em menor parte pela cutícula, né? Na hora que a folha está transpirando, ela provoca uma espécie de força de sucção. É como se, por exemplo, a folha estivesse succionando a água que está dentro do xilema. Então, por exemplo, a folha fica com uma pressão negativa em direção, por exemplo, em relação, por exemplo, à raiz, ou até mesmo ao xilema que está no caule. O xilema que está no caule, por exemplo, ele vai ficar com uma pressão positiva em relação à folha, né? Resultado, o que vai acontecer, professor? A água vai subir, né? Então, essa água que está lá no xilema, ela começa a subir, e se essa água que está lá no xilema do caule começa a subir, ela força a absorção de água pela raiz. Quer dizer, então, por exemplo, que aqui na raiz a pressão de entrada de água está maior, aquela água vai subindo, né? E aqui na folha, aquela pressão de sucção, né? Ela provoca uma pressão menor lá na folha, né? Quer dizer, em outras palavras, professor, a fila anda. Como assim a fila anda, né? Aí vem a outra parte. Tensão significa pressão. O que o Dixon quis dizer? Olha, a folha vai transpirar, ela vai provocar uma tensão negativa, né? Essa tensão negativa, ela faz a coluna de água subir pelo xilema, ok? Tá bom, mas não é só isso. Existem também as forças intermoleculares, né? Então, por exemplo, se a gente der um zoom lá no xilema, por exemplo, aqui do tronco de árvore, desse esqueminha, a gente está vendo aqui um único vaso xilemático. E, professor Marcelo, o senhor consegue identificar para mim o que seria, por exemplo, essas estruturas que têm um átomo de oxigênio e dois hidrogênio dentro do vaso xilemático? São as moléculas de água, e a molécula de água, por ser polar, ela tem uma parte que tem tendência a ter carga negativa, que é o oxigênio, e uma parte que tem tendência a ter carga positiva, aí, que é o hidrogênio. Então, entre essas partes positiva e negativa, vai ter uma interação que a gente chama de ligação de hidrogênio. Então, uma atração. Então, uma molécula de água, ela tem uma forte atração pela outra. Então, se uma água sobe, ela acaba puxando a outra molécula de água, então a coluna líquida sobe com relativa facilidade, graças a essa coesão que ocorre entre as moléculas de água, e o que permite isso são as ligações de hidrogênio, Júlio. Perfeitamente, professor. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, o senhor está querendo dizer o seguinte: vamos supor, por exemplo, que o estômago lá abriu, o estômago da folha abriu. Então, vai ter uma liberação de uma primeira molécula de água lá. Essa primeira molécula de água, ela acaba puxando a segunda por força de coesão, e a segunda, a terceira, por força de coesão, e a terceira, a quarta, Isso. por força de coesão, e a quarta, a quinta, por força de coesão. Meu Deus, professor Marcelo, onde que isso vai parar? Lá na raiz, sim ou não? Lá na Né? raiz. Ou seja, o Inclusive, a último cara da raiz. fila é o cara que está entrando lá pela raiz. Exatamente, Júlio. Exatamente. Perfeitamente. Professor, agora no desenho, o senhor estava falando aqui, por exemplo, por uma questão de que a água, por exemplo, ela tem uma polaridade, né? O senhor estava falando aqui, por exemplo, que o átomo de oxigênio de uma molécula, ele se sente atraído pelo átomo de hidrogênio da outra molécula. Essa ligação é uma ligação de hidrogênio, sim ou não, professor Marcelo? Antigamente conhecida como ponte de Isso mesmo. hidrogênio. E é Perfeito. isso, Então, elas e é são. isso que o Dixon chamou de força de coesão. Perfeito, Júlio. Na teoria da tensão-coesão, essa parte de atração de uma molécula de água em relação à outra que facilita o transporte, que seria o que o Dixon chamou de coesão. Perfeitamente. Professor Marcelo, agora, além da força de coesão, existe também uma força que a gente chama de força de adesão. A força de coesão seria, por exemplo, forças intermoleculares entre as moléculas de água. É aquela força que existe entre as moléculas de água, entre o hidrogênio, né, de uma molécula de água e o oxigênio da outra molécula de água. Mas a força Perfeito. de adesão seria, por exemplo, uma força de aderência entre a molécula de água e a parede da própria célula do xilema. Confere ou não, professor Marcelo?
Exatamente, é como se a molécula de água ela interagisse também com a parede do xilema. Isso faz com que, por exemplo, a molécula de água fique grudadinho na parede do xilema, e isso faz também, na hora que, por exemplo, a coluna de água esteja subindo pelos vasos xilemáticos, ela não se desfaça, sim ou não, professor Marcelo? Mas, para Perfeito. isso, tem uma regrinha, né, professor Marcelo? Como é que tem que ser a espessura das células do xilema? Quanto mais fininho o vaso, Júlio, é mais fácil de ter essa interação de adesão. Perfeitamente. Então, quanto mais fininho, mais a molécula gruda na parede do xilema, maior a força de adesão. Não é aquilo que alguns engenheiros chamam de capilaridade do tubo, professor Marcelo? Exatamente, Júlio, é a capilaridade. Quanto mais fininho, mais alta a coluna líquida consegue subir. Perfeitamente, professor Marcelo. Então, tá aí, né? Agora, professor Marcelo, quer dizer então que, embora tenhamos dois mecanismos que explicam, por exemplo, o deslocamento da seiva bruta no sentido ascendente da raiz até a folha, é o mecanismo número 2, o mais completo, correto? Correto, é o mais eficiente, é o mais efetivo. Então, a transpiração foliar, né, é o mecanismo, é a força motriz para que você tenha aí o fluxo de seiva bruta ascendente, Júlio. Perfeitamente, professor Marcelo. Bom, professor Marcelo, olha só que animação, eu acho que essa animação resume tudo mais ou menos que a gente falou, né? Está mostrando, por exemplo, aí a subida das moléculas de água pelo xilema, correto? Não é bonitinho? Bem legal, Júlio, muito legal. Perfeitamente. Bom, professor Marcelo, agora vamos de seiva elaborada. A gente já falou bastante, por exemplo, dos mecanismos, né? De como, por exemplo, rola o deslocamento da seiva bruta pelo xilema, mas agora vamos falar do deslocamento da seiva elaborada pelo floema, certo? Ô, professor Marcelo, dá uma luz aí para mim. A seiva elaborada é produzida em qual órgão da planta? É produzido geralmente nas folhas, no tecido que tem cloroplastos, né, Júlio? No mesófilo foliar. Perfeitamente, professor Marcelo. Aí, né, uma teoria bastante consistente que explica, por exemplo, como ocorre o deslocamento da seiva elaborada pelo floema, ela foi elaborada pelo Ernest Munch, também lá no comecinho do século XIX. É o Ernest Munch. Gostou dele aqui, professor? Gostei, gostei. Tanto Ele era Dixon quanto alemão. Munch. O Dixon ele é irlandês. O Munch aí é alemão, né? E aí ele elaborou uma teoria bastante elegante, né, chamada teoria do fluxo de massa, né? E ele falou que, digamos o seguinte, digamos que a gente esteja pensando lá na folha. E o senhor disse, por exemplo, que lá na folha existe produção de carboidratos pela fotossíntese, e principalmente naquele parênquima clorofiliano, confere? Exatamente, Júlio. Bom, aí o que que ele disse? Ele disse o seguinte, olha, por exemplo, esse desenho é um desenho esquemático que explica, por exemplo, o deslocamento da seiva elaborada lá no floema. Bom, segundo o Munch, ele falou o seguinte, que essas células da folha, elas fazem fotossíntese. Aí elas vão produzir carboidratos, por exemplo, glicose, né? Frutose e outros tipos de carboidrato. Muitas vezes, dentro da célula, esses carboidratos, eles começam a ser polimerizados. E, às vezes, né, pode acontecer, por exemplo, deles formarem disacarídeos como a sacarose. A sacarose, como o senhor sabe, né, professor, é a união de uma glicose com uma frutose. Tudo bem até aí? Mas ele foi um pouco mais além. Ele disse o seguinte, que no nível da folha, as células do parênquima bombeiam, basicamente, glicose e frutose para o floema, por transporte ativo. Tudo bem? Olha só o que ele disse, professor Marcelo, que no nível da folha, como por exemplo, né, a folha está bombeando glicose
sacarose para o floema no nível da folha, o floema no nível da folha vai começar a ficar hipertônico em relação ao xilema no nível da folha. Em outras palavras, o floema no nível da folha fica mais concentrado e o xilema no nível da folha fica menos concentrado. Aí sabe o que vai acontecer, professor Marcelo? A água, parte da água do xilema entra no floema. O senhor poderia dizer para mim como assim a água entra do xilema para o floema? Vai por osmose, Júlio. Vai do meio hipotônico para o meio hipertônico. Então, processo osmótico aí, Júlio. E aí, professor Marcelo, o que será que essa água, quer dizer que uma parte dessa água que está lá no xilema, ela entra lá no floema, meu, então ela vai empurrar essas moléculas, sim ou não, professor Marcelo? Vai arrastar, o açúcar vai por arraste para os órgãos que vão consumir esse açúcar, Júlio. Quer dizer, então, que esse fluxo de água, basicamente, ele vai empurrar essas moléculas orgânicas, que basicamente é sacarose e glicose, para as áreas que precisam de glicose e sacarose, que são as áreas de consumo. Confere, professor Marcelo? Isso mesmo, Júlio. Então, como a água está indo do meio hipotônico para o meio hipertônico, ela vai criar um fluxo de massa e vai levar a sacarose e glicose para os órgãos que vão consumir, que necessitam desses carboidratos. Ah, então tá bom. Agora, professor, o desenho aí ele está mostrando, por exemplo, que esse fluxo de massa ele está acontecendo da folha para a raiz, ele está descendo. Mas às vezes pode subir também, não pode não? Pode, Júlio. Isso é relativamente comum, pois a gente fala de fluxo da fonte produção para consumo. Quando imaginamos, por exemplo, uma planta da caatinga, que na época seca perde as folhas, quando ela estiver na época chuvosa e tiver que gerar novas folhas, no processo de formação de novas folhas e germinação, você vai hidrolisar os polissacarídeos da raiz e aí o fluxo de seiva elaborada vai ser ascendente, vai subir para as folhas em formação. Então, a matéria orgânica para a formação de novas folhas, na época aí da chuva na caatinga, a matéria orgânica provém das reservas das raízes. Então, aí eu vou ter um fluxo de seiva ascensional. Se for para, por exemplo, floração do IP, floração do IP, que também envolve construção, né, geração do órgão da flor, também vem dessas reservas da raiz. Então, o fluxo vai ser ascensional, Júlio. Perfeito, professora. Então eu poderia até assim pensar da seguinte maneira: a seiva bruta, com raríssimas exceções, ela sempre vai da raiz para a folha. Mas a seiva elaborada, ela pode ir da folha para a raiz, ok, ou seja, no sentido descendente, mas ela também, dependendo, por exemplo, de órgãos de consumo que estão brotando, como o senhor disse, por exemplo, o ápice de uma planta, ou uma flor que esteja necessitando, por exemplo, de energia, esse sentido que tem, por exemplo, no floema, ele pode acontecer tanto no sentido da folha para a raiz, como da folha para outros órgãos localizados acima dela. Correto ou não, professor Marcelo? Perfeito. Então, é mais fácil pensar que vai da fonte para o consumo, para onde está o carboidrato, para o órgão que está consumindo. Então, por exemplo, quando você imagina uma planta de clima temperado, que perdeu as folhas no inverno, e quando chega a primavera tem que formar novas folhas, a matéria orgânica vai do floema para as folhas em formação, mas aí o fluxo vai ser ascendente, Júlio. Professor Marcelo, olha só agora o que acontece de interessante, que também, por exemplo, o Munch tinha pensado nisso, né, que faz parte da teoria do fluxo de massa. Bom, o que vai acontecer? Esses carboidratos, essa glicose e essa sacarose, quando elas chegam na raiz, a raiz, ela pode armazenar essa glicose, ou ela pode armazenar essa sacarose, né? Inclusive, existem algumas raízes de planta que absorvem, né, essa glicose que sobrou no floema, polimerizam e transformam, por exemplo, essa glicose em amido. E aí, depois ele pode jogar na raiz. Sim? Certo?
Muito bem. Agora, professor Marcelo, quando o floema chega perto da raiz, diminui a concentração de carboidrato dentro do floema. E ele vai ficar hipotônico em relação ao xilema da raiz. A raiz está acabando de absorver, por exemplo, sais minerais. Então, aqui está mais concentrado, aqui está menos concentrado. Olha só que interessante, professor Marcelo. Aquela água que estava no floema, ela volta para o xilema, também por osmose. Não é muito louco isso? É muito bonito isso, é muito bonito. Então, foi elaborado no final do século XIX, começo do século XX, pelo nosso glorioso alemão Ernest Munch, professor Marcelo. Professor Marcelo, mas aí chegaram para o Munch e falaram assim, beleza, você está falando, mas você tem que provar cientificamente. Elabore um experimento que prove que o fluxo de massa ocorre. Aí ele elaborou, por exemplo, esse experimento que o senhor está vendo aí na tela. Professor Marcelo, o senhor já viu isso daí cair no vestibular? Cai sim, Júlio. Geralmente para identificar os elementos do experimento do Munch. Olha só que interessante. Então, o que ele fez? Ele fez o seguinte: ele pegou, né, uma estrutura de vidro, ok? E ele meteu água nessa estrutura de vidro, tá? Então, tudo que você está vendo em azul aí, por exemplo, é água, não é? Mas aí, ele colocou, por exemplo, um tubo, número 3, com duas aberturas, uma que vai num recipiente que ele chamou esse recipiente de raiz, outra abertura que vai para um outro recipiente que ele chamou de folha, e ele prendeu na ponta desses tubos, né, uma espécie de saquinho feito de papel celofane que é relativamente permeável à água, né? Aí o que ele fez? Ele colocou, por exemplo, sacarose aqui na folha, tá vendo? Esse daqui que ele chamou de folha, ele, por exemplo, colocou aqui bastante sacarose. Então, aqui, por exemplo, professor Marcelo, é o meio mais concentrado de sacarose, ou seja, né, esse tipo de saquinho número 1 aqui, ó, dentro da folha, ele é o meio mais concentrado de sacarose. Fora do saquinho é o meio menos concentrado, só que esse saquinho ele é feito de papel celofane. O papel celofane ele é semipermeável, professor. Ele não deixa a sacarose passar de um lado para outro, mas ele deixa a água passar de um lado para outro. Professor, o que vai acontecer com a água que está no recipiente que ele chamou de folha? A água vai entrar, Júlio, E ela vai entrar por qual mecanismo? por osmose. Vai do meio hipotônico para o meio hipertônico. E nesse processo vai arrastar o açúcar, vai ter o arraste de açúcar. Perfeitamente. Então vai arrastar o açúcar, um fluxo de massa do açúcar, perfeito, né? E aí, por exemplo, aquela água vai entrar com uma certa pressão, vai arrastar, por exemplo, o açúcar para dentro desse tubo 3, em direção ao recipiente que tem a raiz, professor Marcelo. Não parece o deslocamento da seiva elaborada da folha para a raiz? Perfeito. Local de produção para área de consumo. Local de produção para área de consumo. Professor Marcelo, se o cara perguntasse para você no vestibular quem é esse 3 aqui, é xilema ou floema? Floema, está passando açúcar, passando moléculas orgânicas, seiva elaborada, aí é o floema. Perfeitamente. Agora, a água está voltando aqui, por exemplo, do recipiente que ele chamou de raiz, para a folha. Esse 4 aqui é xilema ou floema? Esse é o xilema, Júlio, água e moléculas inorgânicas. Perfeitamente, professor Marcelo. Então, tá bom, né? Quer dizer que o tubo 3 aqui está fazendo o papel de floema e o tubo 4 aí está fazendo o papel de xilema. Bom, professor Marcelo, um outro assunto que cai bastante no vestibular relacionado com a aula de hoje é o famoso ou a famosa retirada do anel de Malpighi. Já ouviu falar disso daí, professor Marcelo? Já sim, é o Anel de Malpighi, que é o cientista que fez vários estudos, sim, né, inclusive na botânica, e esse anel remove o floema no caule aí. Você vai ter a remoção do floema. Peraí, professor Marcelo, pelo que eu estou vendo aqui no desenho, o cara tirou só a casca da árvore, Exatamente. A mas casca e ele preservou a parte de dentro da árvore.
Exatamente. E como o xilema é mais interno e o floema é o mais externo, esse anel de casca vai atingir basicamente o floema. Então o xilema foi preservado. O xilema foi preservado. Esse anel de Malpighi atinge o floema. Mas aí a árvore vai morrer, professor. Vai morrer. Neste caso, ela vai morrer porque a raiz deixa de receber matéria orgânica. Como a raiz é incapaz de fazer fotossíntese e é dependente da seiva orgânica gerada pela copa foliar, a raiz não recebe nutrição orgânica, a raiz vai morrer de fome, Júlio. Então, deixa eu ver se eu entendi. Naquele primeiro momento que o cara tirou, por exemplo, a casca, que ela ainda não havia morrido, a água e os sais minerais conseguiram subir da raiz até a folha pelo xilema. Porém, quando houve produção de seiva elaborada lá na folha, aquela seiva elaborada não conseguiu mais descer pelo floema, ou desceu pelo floema até um certo ponto. A partir desse ponto em que foi removido a casca, a seiva orgânica não conseguiu mais descer. Desta maneira, a parte de baixo, né, de onde foi retirada a casca, começou a morrer por falta de nutriente, inclusive a raiz. Aí, se a raiz morre, né, professor? Já era, sim ou não? Sim, porque aí a planta não vai fazer o transporte seiva bruta, Júlio. Perfeitamente, né? Ou seja, depois de um tempinho, toda a planta morre. Agora, professor, é muito comum esse desenho aí no vestibular, né? Quer dizer que, por exemplo, quando o cara removeu aí o anel, né? Essa casca contendo o floema, tá? Ele manteve a endoxilema. Então, se o cara perguntasse para mim o que tem aqui no meio, seria o xilema, né? O que teria aqui na borda é o floema. Mas, curiosamente, na parte de cima essa região aqui ficou um pouquinho mais dilatada, tá vendo? Percebe, professor? Por quê, hein? Isso aí é acúmulo de matéria orgânica que não está descendo. Como o floema foi interrompido, essa parte que está interrompida começa a acumular matéria orgânica que deveria descer para as raízes, Júlio. Ah, então tá bom. Então, um floema meio inchadinho de matéria orgânica que foi interrompido o fluxo, né? Então tá bom. Professor Marcelo, mas veja bem, essa técnica é usada só para o mal, né? Porque o senhor, a gente estava conversando em off aí uma vez, né? O senhor, a gente estava conversando aí, por exemplo, né? Sobre, por exemplo, como o Botafogo foi competente na Libertadores, não é isso? Né? E aí surgiu, por exemplo, o assunto Amazônia, né? O senhor estava falando, por exemplo, que parte do desmatamento ilegal que acontece na Amazônia é feito por essa técnica. É verdade isso aí, professor? É verdade, Júlio. O pessoal entra na mata, escolhe a árvore que tem madeira de lei e previamente faz esse anel de Malpighi para que depois de alguns dias a árvore morra e ela vai de fato morrer. Aí o madeireiro vai lá com a motosserra e se por acaso ele é autuado, ele fala: estou derrubando uma árvore morta. Mas quem faz corte legal faz o anel de Malpighi para propositalmente causar a morte da planta. Então isso é um uso ruim do anel de Malpighi, porque com certeza vai causar a morte do vegetal. Os caras dão um migué, né? Mas é crime, né? Um crime ambiental. Agora, professor, essa técnica pode ser utilizada para o bem também, sim ou não? Sim, Júlio, muitos agricultores que produzem frutos para exportação fazem essa técnica. É uma técnica ótima para produzir frutos que vão ser exportados ou mesmo para consumo interno, Júlio. Então vamos entender bem, professor. O senhor está vendo aí, por exemplo, a gravurinha de uma árvore, né? Nessa árvore a gente está vendo um galho, um ramo. Lá na ponta do galho, por exemplo, a gente está vendo aqui de forma didática, né? Folhas e frutos, correto? E aplicamos aqui, por exemplo, né, a técnica do anel de Malpighi apenas no galho, não no tronco de árvore. Sim? Quer dizer, então, que, vamos lá, vamos imaginar. O laser aqui, por exemplo, é a seiva bruta. Seiva bruta subindo pelo xilema. O xilema não foi interrompido. Então, tranquilamente, aquela água e aquele sal mineral, ela chega até a folha para fazer a fotossíntese. Feita a fotossíntese, seiva bruta se transforma em seiva elaborada, correto? Aquela seiva elaborada, ela começa agora pelo floema, né? Só que ela não consegue, por exemplo, a partir daqui, prosseguir seu caminho.
Ou seja, professor Marcelo, o senhor está querendo dizer para mim que essa parte do ramo vai começar a armazenar bastante açúcar? Exatamente, Júlio. A seiva vai ficar concentrada nesse ramo. Perfeitamente. E isso fará com que, por exemplo, as frutas armazenem também mais carboidrato. Perfeito. Então você pode perceber que esse ramo, Júlio, vai desenvolver frutos maiores e mais doces, o que tem valor comercial maior, vai ter mais valor agregado, porque é um fruto maior e geralmente mais doce. Perfeitamente, professor. Então, existe também o uso benéfico da técnica do anel de Malpighi. Sim ou não, professor? Frutos Bom, mais doces. com certeza. E, Júlio, essa é a questão que costuma cair com bastante frequência em segunda fase para o pessoal de biológicas, porque é uma questão mais trabalhosa. Ele pergunta qual que é a diferença do anel de Malpighi para o ramo e qual que é a diferença para o anel de Malpighi feito no caule principal, Júlio. Eu lembro até, viu, Marcelo, que teve uma questão, mas é uma questão das antigas, que eu vi isso aí cair até na primeira fase da FUVEST, né? Esse desenho aí até na primeira fase da FUVEST. Agora, é muito comum, por exemplo, nas faculdades de medicina, né? Nas faculdades de medicina é muito comum o cara dar exatamente esse desenho e ele pede para o vestibulando explicar o que está acontecendo, qual o processo que está acontecendo aí. Sim ou não, professor Marcelo? Ah, essa questão é muito frequente, é uma questão tradicional, porque no ramo é diferente. E já que a gente está falando em vestibular, professor Marcelo, o senhor está disposto a resolver alguns exercícios? Vamos lá, Júlio, vamos lá. Então, tá bom. Professor Marcelo, a Unicamp jamais dará uma bica em botânica, ou eu estou errado? Não, não, ela sempre cobra questões de botânica. Na realidade, Unicamp, Unesp, Fulvestre, todos esses vestibulares de São Paulo, você vai ter questões de botânica. Perfeitamente. Então, vamos a ela, né? Bom, Unicamp seca faz cidades do interior de São Paulo decretarem emergência. A falta de água enfrentada pelo sudeste do país tem feito cada vez mais cidades de São Paulo e de Minas Gerais adotarem o racionamento para reduzir o consumo de água ou decretarem estado de emergência. Além do desabastecimento, a seca tem prejudicado também setores como a agricultura, a indústria, a saúde, o turismo dessa cidade. Beleza, o cara deu um texto aí falando sobre a crise hídrica da época, não é? Bom, cadê a botânica? Mas vamos lá. Aí o cara chega e fala aqui para nós, ó. A situação de seca citada na reportagem é determinada por mudanças do ciclo hidrológico, em que as plantas têm papel determinante, uma vez que representam uma fonte de vapor d'água para a atmosfera, professor Marcelo. Professor Marcelo, quer dizer que a planta transpira e ela bombeia basicamente esse vapor d'água para a atmosfera e ela colabora com o ciclo hidrológico e com a umidade do lugar, sim ou não? Ah, com certeza, Júlio. Até por isso que áreas que têm uma vegetação mais exuberante, as condições ambientais são melhores, a umidade relativa do ar é maior, em função da transpiração das folhas, Júlio. Perfeitamente. Professor Marcelo, mas aí a pergunta é muito fácil. Espero que caia uma pergunta dessa, por exemplo, esse ano na Unicamp, porque a pergunta é bem tranquila. Olha o que ele fala, ó, né? Os vasos que conduzem água das raízes para as folhas. Mas isso é presente de Natal, né, professor Marcelo? Sim, Júlio, essa questão é muito, muito tranquila. São vasos xilemáticos ou floemáticos? São vasos xilemáticos, Júlio. E aí essa eliminação de vapor aconteceu por transpiração pelos tricomas ou pelos estômatos? Pelos estômatos. A transpiração, ela sempre é estomática, Júlio. Perfeitamente, a gente só está aquecendo, né, professor Marcelo? Vamos lá, a 2. Aí a 2 já tem uma pergunta mais importante, né? Que é da nossa gloriosa Unesp, né? Considere o seguinte experimento. Vamos lá, então, né? Diz aqui o experimento, ó. Um experimento simples consiste em mergulhar a extremidade cortada de um ramo de plantas de flores e pétalas brancas em uma solução colorida. Após algum tempo, as pétalas dessas flores
também ficarão coloridas. Professor Marcelo, eu acho que o senhor já fez isso várias vezes. O senhor pegou uma plantinha, uma rosinha branca, por exemplo, cortou com muito cuidado, né, o caule dessa rosinha branca, colocou, por exemplo, numa água com corante, anilina, por exemplo. Aí passou uns dias, aquela rosinha branca ficou colorida. Como é que o senhor explica isso, professor Marcelo? Na realidade, o corante e a água acabaram subindo pela transpiração das folhas. Então, você tem as folhas da rosa vão perder água por transpiração, e essa água mais o corante sobe, tingindo as pétalas. E essa água, portanto, ela faz parte nesse caso, essa água corada, ela faz parte da composição da seiva bruta. Exatamente, Júlio. Exatamente. Isso é para evidenciar ou para provar praticamente que a água e, no caso, o corante está subindo aí pelo xilema, Júlio. Perfeitamente. E graças à transpiração das folhas e das próprias pétalas, não é? Exatamente. Até porque a pétala nada mais é do que uma folha modificada. Perfeito. Então aí eu acho que faz mais sentido a gente colocar a alternativa D. Sim ou não, Isso professor mesmo. Marcelo? Isso mesmo. Som. Sim. Olha lá, ó. Sim, sim. Seiva bruta, sendo que a evapotranspiração da parte aérea da planta criou uma pressão hidrostática negativa no interior do xilema, forçando a elevação da coluna da água com corante até as pétalas das flores. Sim ou não, professor Marcelo? Exatamente, Júlio. É isso mesmo. Agora, professor Marcelo, muita calma nessa hora. Olha só que bacana esta pergunta da Medicina Santa Casa, né? Bom, primeiro, professor, daqui a pouco eu vou olhar o enunciado, mas o senhor sabe que eu sou muito de desenho, então o que me chama a atenção primeiro é o desenho, né? Então, o que que o cara fez aqui, ó? Primeiro, professor, o senhor reparou aqui que ele colocou uma planta de cabeça para baixo dentro dessa câmara verde, Uhum. né? Sim, E o senhor reparou que aqui é a folha, né? E o senhor reparou também que o ramo aqui, o caule foi cortado, não é? E aí eu vou dar um zoom no caule cortado, ó. Zoom, né? Aí tem a coluna de seiva aqui, ó, né? Tem uma coluna de seiva, ok? Mas ele disse o seguinte, que tem ligado à câmera um cilindro com gás nitrogênio comprimido. Professor Marcelo, se o gás nitrogênio está comprimido, então o gás uhum. nitrogênio que está saindo por esse tubo ou por esse cilindro, ele está fazendo uma força contrária em relação, por exemplo, à força de transpiração. Sim ou não, professor? Exatamente, Júlio. É uma força contrária. E dá para até calcular qual que é a força de transpiração. Quer dizer que a força de transpiração a partir da folha seria nesse sentido do laser. Mas Perfeito. o gás nitrogênio comprimido está fazendo uma força contrária. Sim? Exatamente. Mas se a força do gás nitrogênio for muito mais forte do que, por exemplo, a força de transpiração, a força de sucção, a seiva bruta, em vez de ir da raiz para a folha, ela voltaria, sim ou não? Exatamente. Então, por isso que, por exemplo, aqui no desenho, o cara, por exemplo, ele falou que coluna de seiva antes da compressão. Bolinha estava aqui, ó. E a flechinha estava indo nesse sentido, para cá. E aqui, por exemplo, tá vendo? Ó, coluna de seiva após a compressão. Tá voltando, certo? Mas olha só o que ele fala aí no enunciado, ó. Em um experimento, o ramo de uma planta foi colocado em uma câmara selada e submetido à compressão por gás nitrogênio proveniente de um cilindro. O gás foi gradualmente injetado na câmara e pôde-se observar o momento em que a seiva começou a extravasar pela extremidade cortada do ramo. Ou seja, professor Marcelo, a seiva começou a vazar por aqui, ó, não é? Então tá bom. O gás nitrogênio inserido na câmara tem por função, a gente poderia falar aqui, fazer uma força contrária à pressão resultante da transpiração. Sim ou não, professor Marcelo? Exatamente, Júlio. É essa mesma.
Então, a gente, por exemplo, nesse teste, a melhor alternativa a se marcar é a alternativa B. Sim ou não, professor? B de briófita. Correto? Perfeito, Júlio. Isso mesmo. Correto. Perfeitamente. Então, vamos lá. De novo, Medicina Santa Casa, professor Marcelo. Professor Marcelo, a Santa Casa adora botânica. É isso mesmo. Ela adora botânica e muitas questões de fisiologia vegetal. Pô, que legal, né? Então, vamos lá, então. Olha o que ele está falando aqui para a gente, aqui, ó, Medicina Santa Casa. A imagem mostra uma árvore submetida à técnica de cintamento. Mas vamos lá. Professor Marcelo, isso aqui é o anel de Malpighi, né? É o anel de Malpighi. Esse mais claro aqui é a área que teria, por exemplo, preservado onde tem o xilema. Exatamente, onde tem o xilema. Mas ele tirou o anel onde tem o floema. Isso, exato. A Tá bom, parte então, de tecido de revestimento e floema. tá bom. E ele quer que a gente complete. Quer dizer que o que foi tirado foi o floema. O floema, ele é Exatamente. composto por células vivas ou células mortas? O floema ele é composto por células vivas. Perfeitamente, né? Bom, enfim, a imagem mostra uma árvore submetida à técnica de cintamento, que é o anel de Malpighi, no caule principal. Essa técnica resulta na morte da árvore, porque a remoção completa das células vivas que compõem o floema interrompe a condução de seiva orgânica ou inorgânica, professor? Orgânica, Júlio. Seiva Orgânica orgânica. até a raiz da planta, que morre depois de algumas semanas. Com a morte da raiz, não haverá absorção de sais por. Lembra, professor, que eu disse para você que, né, os sais ali, por exemplo, eles são basicamente bombeados da endoderme para o xilema, para fazer com que o xilema fique mais concentrado que o solo. Lembra disso? Lembro sim, por transporte ativo. Exatamente. E boa parte, por exemplo, né, da absorção, né, de sais minerais que acontece pela raiz, acontece por transporte ativo. Confere ou não, professor Marcelo? Exatamente, Júlio, certinho. Pressão positiva da raiz aí por transporte ativo de sais no xilema. Perfeitamente. Então, a gente poderia falar aí, por exemplo, que a melhor alternativa seria a C, de crivado, C de cerne. Certo ou não, professor? Exatamente. Vamos lá, então. 5 FUVEST. Certinho. Vamos lá. Essa 5 FUVEST, por exemplo, também é uma pergunta que contempla basicamente aquilo que a gente falou na aula, não é? Olha o que ele está dizendo para a gente aí, né? Ele deu uma tabelinha, tá? E ele fala assim, ó, as moléculas de glicídio produzidos a partir da fotossíntese são utilizadas no local da produção ou transportadas pelo floema para utilização em outras partes da planta, né? Sempre lembrando, ok? Que esses glicídios, eles são produzidos na folha, né? Esses glicídios, eles basicamente vão constituir a seiva elaborada lá na folha. É a folha que produz a seiva elaborada, não é? Tá bom. E ele está dizendo, né, que basicamente essas moléculas de glicídios que fazem parte da seiva elaborada são utilizadas ou pela própria folha no local de produção, ou transportadas pelo floema para utilização em outras partes da planta. São ainda convertidas em substâncias de reserva, que é armazenada. Ah, bom, né? Meio que a gente já sabia disso, né, professor? Aí ele falou aqui, ó, a ponte alternativa que corretamente descreve o processo de transporte e o local de armazenamento dessas substâncias na planta. Então vamos lá, professor. Entrada no floema. A sacarose que é produzida lá na folha e a glicose que é produzida na folha, como é que ela entra no floema, professor? Ela entra por transporte passivo, tipo difusão osmose, ou por transporte ativo? O bombeamento de sacarose e glicose no floema é por transporte ativo, Júlio. Perfeito. Então, aí para a gente, ou é alternativa A, ou é B, ou é C. Agora, o fluxo no floema. O fluxo no floema, ele é unidirecional, ele sempre vai da folha para a raiz, ou ele pode ser bidirecional, dependendo da situação e dependendo da espécie.
Júlio, pode ser bidirecional, Júlio. Ele pode ser bidirecional dependendo das condições e da espécie, das circunstâncias. Perfeitamente. Professor Marcelo, os carboidratos em excesso, eles podem ser armazenados na planta. Por exemplo, glicose em excesso pode ser transformada em amido. Mas o amido, ele é armazenado na raiz ou ele pode ser armazenado em outros órgãos? O Júlio, ele pode ser armazenado na raiz e em outros órgãos, como o caule também, por exemplo. Perfeitamente. Inclusive a própria folha, né? A folha também, por exemplo, ela Exatamente. tem amiloplastos, né? Então, não é só a raiz que é o órgão de armazenamento, né? A gente pode ter outros órgãos na planta. Talvez, então, professor Marcelo, devemos, então, indicar a alternativa C, porque ela contempla todos os requisitos aí da tabelinha. Sim ou não, professor Marcelo? Perfeito. Bela questão essa, hein, Júlio? Ah, Ótima questão. aí a FUVEST ela vem aumentando, né, Essa a qualidade das é uma perguntas aí, não é? ótima questão. De uma maneira geral.